Posso abrir comigo as suas Bíblias, o livro de 2 Timóteo 3,16. Eu estava, inclusive, com a Bíblia na mão, no momento que a pastora me ligou, me pedindo se eu gostaria de trazer a palavra. Eu falei, amém, pastor. Eu já estava estudando mesmo. Parece que o Espírito já fala assim, né? Ó, se prepara. Mas amém. Aleluia. Louvo a Deus pela oportunidade, né, que nunca deva ser recusada, porque somos ministros da palavra do Senhor e o Senhor, Ele disse que quando sairmos para evangelizar ou falar da tua palavra, não devemos temer ou se preocupar com o que devemos dizer, porque na mesma hora Ele ministrará todas as coisas. 2 Timóteo 3,16. Para o irmão Brian Jorge poder colocar ali também no telão. Uma palavra do Senhor me expôs no coração essa tarde. Que todo pregador tem essa preocupação, né? Não sou pregador, né? Mas assim, todos que têm a incumbência de trazer a mensagem se perguntam, meu Deus, mas o que eu vou falar, né? Como eu vou falar? Me ajuda, me capacita. E o Senhor me trouxe essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Diz a palavra que Timóteo era um rapaz tímido que estava enfrentando adversidades no ministério, possivelmente teve lá suas lutas na igreja primitiva, né, que nós sabemos as perspectivas das perseguições contra a igreja, os falsos mestres da época, e ele exortava a Timóteo a defender o evangelho, né, a pregar a palavra, a perseverar mesmo na tribulação e cumprir a sua missão. Então louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, né, que enviou essa carta ao Timóteo, né, encorajando, e muitas coisas aqui eu acho interessante quando Paulo escreve a Timóteo, né, essa é uma das passagens quando ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, ensinar, repreender, instruir em justiça. Com qual propósito? O 17 vai dizer, com qual propósito? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, só por aqui, nós já podemos dar testemunhos de que a palavra de Deus, como a pastora costuma colocar sempre em oração, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes, né? E ela é toda inspirada, porque muitas vezes somos questionados, até eu mesmo já questionei, mas como eu posso dar credibilidade na palavra? O que me garante que essa palavra aí é a palavra de Deus, como os crentes, né, nos ensinando, e aí sempre é mencionado esse versículo, essa passagem, né? Aqui, ó, 2 Timóteo 3,16, toda palavra é inspirada. E aí, como é que eu vou acreditar? Foi manipulada por homens, não foi? E aí a gente, como eu fiz lá no início, né, falei, Senhor, me prova, me mostra, e o Senhor provou, né? Eu fiz um teste, eu coloquei Deus à prova, falei, Deus, eu preciso acreditar que essa palavra ela é verdadeira, que ela realmente salva, que ela cura, que ela é isso tudo aí que os crentes falam, porque minha cabeça estava em parafuso. Eu era espírita, né, como alguns já sabem, kardecista, praticante, e aí um falava uma coisa, outro falava outra, e a vida também estava daquele jeito. Eu falei, meu Deus, dá uma direção, um norte, eu não sei o que eu faço mais. A minha esposa era crente, né? A gente já tinha se casado há pouco tempo, e ela ia para a igreja, e eu não sabia se eu ia para a igreja ou se eu ia para o Espiritismo. Enfim, ela, né, também conduzida pelo Espírito Santo, me levou e me trouxe a esse ministério, ao Evangelho, né? Falou, ó, lê a Bíblia, tira suas dúvidas, coloque Deus à prova e faça tudo o que está escrito lá, e aí você vai ter suas próprias convicções. Foi o que eu fiz, né? E eu me lembro bem que não só essas, como outras testificações que eu fiz, que eu coloquei Deus à prova, baseado na própria palavra, né, como um ensinamento. E o Senhor, Ele sempre honrou, Ele sempre agiu, e isso tudo me motivava, isso tudo me deixava
eufórico, e a minha fé aumentava, né? E ali eu fui praticando o que dizia a Escritura. Então ali em 2 Timóteo 16, quando fala de inspiração, a gente vai buscar o significado, né, da inspiração. Por que inspirada? Qual é a garantia? O que significa isso? E o significado de inspirado é o sentido de supervisionado pelo Espírito. Supervisionado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é uma revelação de Deus, a própria palavra, é uma ligação direta entre o Criador, né, e aqueles ao qual, pela sua graça e misericórdia, escreveram os escritos. Nós, humanamente falando, muitas vezes nós temos o costume também de dizer que quando algo é feito com muito empenho, com muita profundidade, nós enxergamos ali algo que não é normal, e a gente também costuma falar, nossa, parece que isso, né, teve uma inspiração diferenciada, parece que tem algo diferente aí, quando a gente às vezes reconhece isso até em um poema, numa letra de uma música, e até numa mensagem, uma ministração, como aqui o irmão Marcelo trouxe aqui domingo. Você vê algo diferente, como se Deus sentasse do lado do filho, agora pega a caneta aí que eu vou falar, né? Eu não vou te dar só um texto, agora eu vou te dar os textos, e você tem uma mensagem ali que, meu Deus, que é profunda, que edifica, que ela realmente como uma espada. Não posso dizer, apesar que o Espírito conduz todas as mensagens, mas parece que tem aquela que você fala, nossa, daí Deus pegou na mão, né, do rapaz e deu ali todos os textos, né? Porque eu vejo assim, uma pregação como aquela de domingo, maravilhosa, profunda, como bem foi dito, quando você fala assim, não vai sair nada dali, que nem ele mesmo disse. Muitas vezes a gente aqui, ou aí pensa, né, nossa, mas o que eu vou tirar desse texto, o que o Senhor quer falar com esse texto? E ali o Senhor vai revelando, porque como nós já dissemos aqui, né, aquilo que o Senhor tem para você, é para você, e pregador nenhum do mundo vai ter. O que Deus quer falar através da sua boca, Ele vai te usar, e é seu. Então é como algo que foge do intelecto humano, é uma mensagem profunda, é uma inspiração. Nós encontramos na passagem da palavra muitos textos que trazem ensinamento, que trazem profundidade, que a gente sabe que o homem comum não pode produzir. Quando a própria palavra fala sobre, lá em Gênesis, a separação entre as trevas e a luz, que não é exatamente falando só da claridade ou da escuridão, mas é algo espiritual, é algo profundo, e nós não podemos entender, às vezes não compreendemos, quando o Senhor também fala da separação ali entre a alma e o espírito. Quem entende de onde veio, aonde acontece essa separação, quando o próprio Deus ele ensina e revela a Jó várias situações, se Jó sabia ali como ou quando aconteceu algo, quem deu limite aos mares, quem fundou a terra, quem deu nome às estrelas, onde ele estava quando Deus fazia todas aquelas coisas. Então é uma profundidade que você não tem como falar, não, isso é da mente humana, não, isso aí foi um homem que criou. São coisas que Deus deixou reveladas e tem muita profundidade. A formação de uma criança no ventre de uma mãe é algo surreal, né? Um milagre. Aquilo é um milagre que não tem como a ciência tentar descrever de outra forma. Então são todas situações que vai dar veracidade à palavra de Deus. São situações ao qual nós podemos também, segundo a própria palavra, né, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria. Senhor, revela a mim, me ensina, me mostra, né? E Ele é Deus para fazer, Ele já ensinou. E aí eu pego o texto lá de Romanos 12:2, onde diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Muitas vezes a palavra ensinando aqui para que não devemos nos conformar. Nos conformar com o quê? Com o sistema, com a corrupção, com as iniquidades, com tudo que nos rodeia, que muitas pessoas ao nosso redor falam, isso não tem mais jeito, isso é assim mesmo, você tem que se acostumar. Entrou na polícia, é corrupção. Não, a política já está fadada, já está contaminada, né? Esse bairro aqui já é dominado, você não precisa fazer mais nada, não tem mais o que fazer. Isso é uma mentira de Satanás, porque Deus, Ele transforma, Ele muda. Só precisa de dois joelhos ali para clamar, para realmente
realmente reconhecer, não, Senhor, eu não me conformo, isso está errado, o Senhor é Deus para fazer, e eu sou o testemunho vivo de que Ele faz, eu já fiz, já vivi isso, né? E Deus faz sim, né? Então nós precisamos ter essa fé, essa convicção, porque Asaf, aí Deus me fez lembrar de Asaf, de Abacuque, que eram pessoas que estavam ali numa situação onde eles já estavam quase se conformando de que o ímpio sobressaía sobre o justo, de que só o ímpio prosperava, ou de que tudo era bom para o ímpio, parece que não tinha castigo. Se existe um Deus, ele não está vendo nada. Não foi isso que Abacuque meio que colocou diante de Deus? Parece que existe um Deus que fecha os olhos para a maldade dos justos sobre os ímpios. E aí Deus precisou revelar a ele, né, o fim dos ímpios. E Asaf disse: meus pés quase escorregaram. Quantas vezes nós, por ver uma dificuldade, uma luta, a gente às vezes desanima e fala: Senhor, não estou aguentando, acho que eu vou parar, eu não vejo melhor, é só luta, só dificuldade, né? E a gente às vezes está olhando só para a dificuldade. Às vezes a gente está esquecendo de orar, de agradecer: Senhor, eu vou passar por cima. Isso não, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A vida não é só de dificuldade. Se você estiver vivendo só em dificuldade, realmente tem algo errado. Talvez porque você não conseguiu olhar o outro lado e ver uma mão estendida, né? Ver a mão de Deus ali para te ajudar. Não só reclamar, vou colocar diante de Deus uma luta, uma dificuldade: Senhor, está difícil aqui, mas o Senhor vai dar misericórdia, eu sei que vai passar, né? E a Bíblia diz que nós devemos glorificar e em tudo dar graças, né? Aleluia! Então, a própria velhinha lá da oração do juiz iníquo, né, ela estava numa situação que quem olhasse para ela falava: para de orar, não tem jeito, você perder essa causa, esse juiz aí, ele não está nem aí para a senhora, não sabe nem que a senhora existe, esse daí detesta crente, nem vai lá, desiste. Essa causa sua na justiça aí, não vai acontecer, esquece, isso aí já passou. E ela insistia, o senhor deu aquele exemplo ali, que ela insistia, independente se ele ia ou não. E ele, por ser importunado, por se sentir importunado, ele falou: não aguento mais olhar para essa mulher ali. Ela não precisava nem falar com ele, só dele ver ela ali, ele já sabia o que ela queria. E ele falou: não, vou ajudar essa senhora, vou fazer, por mais que eu não tenha um Deus que ela sirva lá, pelo menos ela vai me dar paz. E aí Deus diz que a Bíblia cumpriu o desejo dela, a oração dela foi atendida. Então, é só isso que o Senhor quer nos ensinar, que nós nunca devemos nos conformar quando qualquer situação pareça ser irreversível, que nós devemos sim continuar e colocar diante de Deus, porque até onde vai o seu desejo? Até a primeira dificuldade? Até onde vai aquilo que você quer? Até o primeiro não? Falou não, então é porque não é mais. Então vou mudar de plano. Mas eu nunca consegui. Não, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser persistente. Senhor, eu estou aqui, estou esperando lá. Nós temos exemplo de pessoas há 12 anos, 38 anos esperando e tiveram e alcançaram, né, os seus propósitos. Então Deus pode mudar qualquer quadro, qualquer situação, qualquer dificuldade, no momento em que nós entendemos e andamos segundo a tua palavra, né? Como poderemos provar, experimentar, viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como? Né? Se não dando ouvido à sua palavra, que diz que ela é inspirada para ensinar o que? A palavra diz: se guardares os meus mandamentos e for atento à voz do Senhor, seu Deus, né, guardando com todo cuidado todos os mandamentos que te ordeno hoje, né, te exaltarei sobre todas as nações. Né? Não significa que o Senhor vai fazer de nós um presidente, né? Já tem um lá, mas o Senhor, Ele te dá honras, Ele te dá sabedoria, te dá entendimento. O lugar onde você chega tem alegria, onde você pisa os pés tem bênção. Isso é te exaltar sobre as nações, é Deus colocar você como uma pessoa reconhecida, respeitada na sociedade, né? Uma pessoa que vai ali, ninguém tem do que falar ou se queixar, mas fala: não, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, né? E outra coisa também que devemos ficar atento a uma artimanha de Satanás que tem tido nos últimos dias, que às vezes a gente esquece a Bíblia e traz só o celular. Não, o celular tem tudo, mas a Bíblia é uma evidência do cristão, irmão.
Porque o ímpio, ele não te conhece quando ele estiver passando com o celular, não. Quando ele estiver passando com a Bíblia, ainda existe crentes que carregam o livro preto debaixo do braço. Bem, não é o celular, porque o celular eu sei que ele tem uma necessidade, ele vai socorrer, não pude trazer minha Bíblia, meu Deus, é uma situação, né? Eu tenho ali, tal, o Senhor me trouxe a memória, eu preciso buscar, eu uso muito celular quando eu estou criando mensagem, porque o Senhor vai me dando os textos, eu não gravo mais onde fica, eu vou lá, eu só escrevo um pedacinho, a internet diz, ó, tá aqui, eu vou juntando. Né? É um auxílio, é uma ferramenta, mas ela jamais pode substituir a palavra de Deus, né? E aí nós temos que ter isso em mente, né? Então, quando ela vem também ser como uma resposta, né? Pode deixar no 2 Timóteo 3,16, quando ela vem ser como uma resposta, quantas vezes nós, numa dificuldade, numa luta, vamos buscar na Bíblia uma resposta? Quantas? Eu tive vários momentos em que eu queria criar, fazer, eu não sabia como, qual a direção. Depois que eu me converti, Deus me deu um monte de ideia. Eu falei, eita, agora vai, né? Aí quando eu fui fazer, eu falei, mas os crentes têm que orar. Agora a gente ora e pergunta para Deus se pode. Aí eu fui orar, Deus pode. Ele não falou que sim, nem que não, mas eu fui para a Bíblia e ele diz assim, meu filho, o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Tipo assim, já jogou mais direto, o amor ao dinheiro. Tipo assim, você quer ir por esse caminho? Já estou, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Meu Deus do céu, eu achei que Deus ia falar, vai que eu sou contigo, varão, chegou a hora. Aí Deus fala um negócio desse, eu já fiquei com o pé lá atrás. Eu falei, meu Deus, aí continuei orando, eu acho que não é para ser agora, né? Eu não sei quais eram os planos, os propósitos na época que eu tinha, mas eu tive uma grande ideia. E aí, passou um tempo, falei assim, eu vou de novo, eu consegui um amigo que vai investir, né, que vai me ajudar, ele falou que tem o dinheiro, esse negócio é muito bom, né, tem tudo para dar certo, e eu vou, o Senhor vai me ajudar, eu vou lá para a palavra. Eu fui buscando a palavra, a resposta, a direção, né, porque estava aprendendo que tinha que ser assim, irmão, a palavra diz que tem que ser assim, e eu fui fazer, e a palavra me diz bem claramente, não busque as riquezas, pois não acharás. Bem claro, gente. Eu falei, meu Deus, só se eu fosse, né, para me entender que Deus está falando para eu deixar esse negócio quieto. E eu larguei para lá. Glória a Deus, eu não sei que fim isso ia dar e por onde ia me levar, mas eu entendi que não era para mexer com isso. Então, se eu não tenho a Bíblia para ser minha bússola, minha direção, eu poderia ter tropeçado, eu poderia ter ido por caminhos segundo a minha vontade, e é por isso que nós somos guiados por ela. Porque sempre que pedimos ou precisamos de tomar uma grande decisão, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. É claro que às vezes Deus vai usar a boca do irmão, né? Irmão, sonho com você, Deus mostrou algo e aqui ele vai testificar com o que estamos esperando como resposta, ou às vezes numa mensagem, no louvor, na palavra, enfim, nós que temos o discernimento de estar ligado em tudo que Deus fala. Nós precisamos entender que quando Deus ele nos dá uma resposta, porque isso é o que a palavra faz, e ela nos corrige, né? E a Bíblia diz que ela é correção. Quantas vezes somos confrontados com a palavra, e a palavra diz que o Senhor ama e Ele corrige aquele que Ele ama, né? Ele corrige, porque Ele nos amou, mas só que não por isso Ele faz acepção de pessoas ou passa a mão na cabeça de alguns. Ah, Davi, eu amei tanto Davi, tadinho. Não, Davi, você pecou, mas você é meu, você recebeu do meu coração, fica aí que eu vou te aliviar. Não teve isso. Deus, Ele nos amou com tanta força, Deus nos amou e nos ama com tanta veemência, que Ele nos permite fazer o que quiser. Eu te amo, faço o que você quiser. Se quiser me servir bem, se você não quiser, é um direito seu. Eu te amo, te dou liberdade. Só que do tanto que Deus ele é amor, Ele é justiça. Mas a justiça é tão grande que Ele fala, mas pela minha justiça você vai colher exatamente o que você plantar, né? Ou seja, eu te amo, mas você não vai colher nada além daquilo que você plantar. Seja bom, seja mal, é exatamente isso. Olha que Deus maravilhoso, amoroso e justo. Amoroso e justo, né? E nós às vezes nos queixamos porque às vezes não está dando certo, ou porque às vezes não aconteceu como queríamos, mas a gente tem colocado a palavra de Deus na frente dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Certa vez alguns diziam, vou para tal lugar. Pedro foi e falou, mas se Deus quiser, né? Vocês já disseram, se Deus quiser, iremos, porque se Deus não quiser, não iremos.
E às vezes a gente faz plano e até se esquece. Meu Deus, eu esqueci, né? Mas eu creio que o Senhor vai comigo, né? Mas aí quando dá errado, a gente às vezes fica, poxa, tá bom, Senhor, perdoa, tenho do que reclamar, né? Algumas coisas a gente segue o coração, não tem jeito, mas sempre crendo que Deus está ali para dar um escape, né? E pela misericórdia, Ele até dá. Então, a palavra, ela é apta, né? Ela ensina, corrige, instrui, ela é resposta, ela é bússola, ela é o caminho, né? Ela é tudo. E assim como Israel, nós falávamos aqui numa lição de escola bíblica, assim como Israel foi a nação eleita, né, escolhida, e ela falhou na sua missão em ser um exemplo, em ser um modelo, em ser testemunho para todas as nações, né, não compreendendo, às vezes porque eles falharam, nós falamos, Israel falhou, Israel era a nação eleita, nossa, Israel falhou lá no seu plano, mas a gente se esquece que essa mesma incumbência foi transferida para mim e para você como cristão. Nós somos hoje o exemplo lá fora, né? Você é o exemplo quando você está lá na sua escola, no seu trabalho. Você é o crente que Deus levantou para ser o exemplo, para ser aquela pessoa, né, a ser respeitada. Não, ali é o homem de Deus, né, temente, você não vem falando besteira, ali é uma pessoa que eu respeito, eu não vou nem chegar falando coisas qualquer perto dela, porque da mesma forma que Israel foi, a gente hoje é como igreja, porque é muito fácil a gente olhar lá e falar, nossa, eles realmente erraram, né? Mas eu sei que isso não é fácil, não é, porque a própria palavra diz que todos pecaram, mas erramos sim, né? Também erramos, não só eles, mas todos nós também estamos incluídos nisso, só que isso não tira a minha, a sua obrigação de continuar tentando, né? Tem muita gente que critica o crente, fala, ele é um crente sem vergonha, ele é um crente 7-1, não sei, mas ele está tentando, gente, ele vai lá para a igreja, ele pede perdão pelos pecados dele, porque se ele não tivesse esse sentimento de eu preciso ir lá pedir perdão, eu preciso ir lá, Senhor, me perdoa, eu errei, me conserta, porque se ele não pensar assim, ele vai puxar um buraco maior. Não, eu já estou errado mesmo, então eu vou para outro lugar. Não, eu já pequei mesmo, Deus não vai perdoar, então agora eu que não vou mesmo. Imagina. Então é louvável quando a pessoa ela erra, mas ela está viva, ela está tentando, ela está se esforçando. É claro que ela precisa estar olhando para si e falando, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa situação, né? Porque tem que ser assim, né? É como uma ceia que a gente costuma falar, irmão, você não vai deixar tomar ceia porque você brigou com seu esposo, com a sua esposa, ou bateu no seu filho, porque isso não é o intuito, não é o propósito, é só uma setinha que Satanás coloca para te entristecer e achar que você não é digno mais e acabou tudo. Só que isso é um perigo, porque se você fica em casa, você não sabe que abismo, que outro abismo Satanás pode colocar no nosso caminho, né? Para nos afastar mais de Deus. Então, por isso que a palavra ela nos ensina que a gente tem que ter discernimento, que a gente tem que ter entendimento para aprender com essas coisas, para todo dia precisamos meditar nela, porque ela tem o intuito de nos transformar, né? Como ele diz ali para Paulo, para o próprio Timóteo, outra passagem, para que ele possa se transformar no varão perfeito, instruído, né? Apto para toda boa obra, né? Que diz lá em 2 Timóteo 2,15, né? Que o ensino dessa mesma palavra nos convida a nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da justiça, a palavra da verdade, né? Da palavra a qual nós estamos falando. Então o intuito é esse, nos transformar, não mudar, né? Tomar cuidado, porque eu já falei esse dia, mudar é um perigo, porque mudar você muda e amanhã desmuda. Falar, eu era e eu consigo ser quem eu era de novo e está tudo certo, mas você precisa transformar, para quando você olhar para trás e falar, eu não consigo mais mudar, não consigo mais voltar, porque realmente Deus te transformou. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra ela é como uma planta, ela precisa ser regada todo dia. A planta é uma bela ilustração como a palavra é para a vida do crente. Se ela não for aguada todos os dias, a planta ela vai acontecer? Morre, né? Murcha, morre, mas cedo ou mais tarde vai murchar e morrer. Assim é o crente que não lê a palavra de Deus, ele vai murchando, irmão, ele vai ficando fraco, ele vai sendo levado por outros ventos. Alguém bate lá na sua porta, ei, eu vim falar de Deus aqui, e você, estou meio fraco, entra aí, deve ser Deus que mandou você mesmo, porque eu estou fraco, né? Então vai sendo levado por vento de doutrinas, já não estou indo,
Assim que nós lemos, uma planta ela não é só regada também, ela tem que ser regada, tem que ser limpa, tem que ser podada, né? Ela tem que ser amada. Uma planta, né, segundo a própria ciência aí, diz que uma planta tem que se sentir amada, senão ela murcha, né? E é verdade, eles já demonstraram esse negócio, que é verdade. Então você tem que falar: meu amor, eu te amo, você está linda, e olha só. Mas esse ensinamento que eles descobriram para a natureza serve para todos nós, né? Ao redor, nossos esposos, cônjuges, filhos, porque quem é amado vive, mas quem não é tende a se reprimir, e isso traz doenças, traz depressões, traz: ninguém me ama, então o que eu fizer está feito, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Ou seja, nós precisamos, né? Olha o que a palavra nos ensina, que nós devemos ter essa visão. Então, ler a palavra é meditar também, é ler, mas meditar sobre o que essa palavra tem para dizer. Senhor, eu não estou entendendo, me mostra, né? Me ensina, lê de novo, né? O Hernando Dias Lopes diz que às vezes você precisa ler um texto 70, 80, 100 vezes até você ter a compreensão daquele texto, porque às vezes Deus quer te falar algo e você não está conseguindo enxergar na superfície. Você precisa cavar. Senhor, lê, me mostra. E ele diz que ele lê porque não se encontra uma pepita de ouro na superfície. Ele fala que é preciso cavar. Então, quanto mais você lê, mais profundidade você tem e mais sabedoria e mais valor você vai encontrar daquela mensagem, daquela passagem, né? Então, a gente aprende nisso que a palavra de Deus, ela precisa ser meditada, né? Precisa ser aprofundada. Eu estou até hoje mastigando aquela mensagem do irmão Marcelo lá, né? Que mensagem, né? É o que eu estou falando aqui. Ela foi inspirada, diferenciada, né? Assim, pelo menos para mim, tocou dessa forma, né? Achei linda aquela mensagem. Tem muitos ensinamentos, né? Glória a Deus por isso. Porque é a mente que se renova. Tem gente que fala: a palavra se renova todo dia. Não, irmão, a palavra já é revelada. Quem renova é a sua mente, seu entendimento. Porque quanto mais você lê, o Senhor vai te dando luz, né? Nossa, eu li isso aqui, eu nunca vi isso dessa forma. Mas porque você leu de novo, você lê de novo, e quanto mais você lê, mais luz Deus vai te dando acerca daquilo. E o tempo muda, você aprende uma coisa aqui, outra ali, depois você junta, aí você lê o texto de novo, com uma mente já mais experiente, com outros conhecimentos, e aquilo, né, te impressiona. Meu Deus, né? Por isso tem pregadores aí que disseram ter lido Bíblias 30, 40 vezes, mas eu não creio que seja uma leitura aleatória, porque não faria sentido, né? Mas uma leitura aprofundada, aquela que traz entendimento. Então a palavra que nós lemos e meditamos e procuramos, nós devemos procurar aplicar nas nossas vidas, porque não faz sentido você ler: isso foi legal, aconteceu lá. Não, mas peraí, o Senhor quer falar alguma coisa, como eu vou aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, né? Quantas vezes lemos vários textos bíblicos e vemos em filmes os relatos das histórias, e às vezes ficamos ali encantados, né? Principalmente quando nós vemos uma cena daquela que Jesus vai ali no poço, né? E fala para aquela mulher: me dá de beber, e ela: se eu não tenho que banhar água. E a gente fica vendo aquilo ali hoje, sabendo quem é que está falando com ele. E ele falou: se tu soubesse quem fala contigo, e nós ali com o coração ardendo, meu Deus, ela não sabe, né? E a gente às vezes queria estar ali naquela situação, né, para abraçar aquele Cristo, beijar e falar: meu Deus, é o Senhor. E a gente fica ali, né, pensando em tudo aquilo. Passa uma cena, um filme na nossa cabeça, né? E onde estão aquelas águas? Ela falava, né? Se o Senhor tivesse essa água, você não estava me pedindo. E a gente sabe que, como ele diz, todo aquele que beber da água, né, que ele daria, nunca mais teria sede. E ali, compreendido aquele texto, ela não entende, mas o Senhor diz que tudo que desejamos ou almejamos, toda a concupiscência dos olhos, né, ela é temporal, ela é passageira. Ele quer dizer isso, né, que vai passar, que vai ficar aí, mas que nele a ansiedade, toda necessidade seria eternamente saciada. Nunca mais teríamos sede ou desejo por coisas temporais, porque seriam eternas, né? Viveríamos com ele na glória. Toda ansiedade, tudo será, né, pleno, eterno, não será temporal. Então a palavra diz que os deuses desse século cegam o entendimento para que as pessoas não vejam. Aí Satanás trouxe a cegueira, e Jesus vem e que faz dar a visão, né? Porque assim como ele explicou para aquela mulher aquela ilustração,
né, ele também deu visão, curou paralítico, e essa mesma visão ele deu para nós. Uma visão, ele diz que o que é espiritual discerne bem tudo, e dele nada e nem ninguém é discernido, né, porque ele nos deu essa capacidade, ele abriu os nossos olhos, o nosso entendimento. Nós chegamos hoje em alguns lugares, nós, nossa, tem algo pesado aqui, ó, tem um negócio que não está legal. Aí chega uma pessoa com uma palavra pesada, você já sabe que tem um negócio ali, você já entra em espírito de oração. Mas isso é uma visão que o próprio Deus nos deu, que Ele abriu o nosso entendimento, porque outra hora a gente chegava ali e estava tudo bem, estava tudo certo, não, vamos, né, não foi um incidente, foi um azar, mas nós hoje sabemos que nada é por acaso, né, nós sabemos que tudo é espiritual até, né, não é querendo espiritualizar tudo, não, mas estou falando do discernimento que Deus nos dá, de nós estarmos num ambiente sabendo se aquilo ali está ou está pesado, se está agradando, se está leve. Nossa, parece que tem alguma coisa aqui que está pesado, parece que o negócio aqui não anda, parece que as pessoas não estão sorrindo, meu Deus, o que tem nesse lugar? E você já começa a interceder ali, porque é a sua função, é a minha função, interceder espiritualmente, quebrar a barreira, né? Então o Senhor, Ele nos deu esse discernimento, porque quem conheceu a mente do Senhor, né, para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, né? A palavra diz, olha só, Ele nos deu o privilégio de termos uma mente semelhante à de Cristo. E por que temos essa mente? Porque Ele nos comprou com o seu sangue, né, nos lavou, redimiu, batizou e nos revestiu. E buscamos o conhecimento e a graça em Sua palavra, que testifica dele, né? Ele diz nas suas palavras: buscai nas Escrituras que testificam de mim, né? E achareis nela vida eterna. Amém, irmão? Por isso a gente não pode abandonar esse livro, por isso a gente não pode deixar de meditar na palavra do Senhor todos os dias, e principalmente trazê-la com você para a tua igreja, né? Para que o ímpio veja que ainda há cristãos que carregam esse livro debaixo do braço. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor.